E se eu te dissesse que um objeto menor que uma bola de praia pode colocar toda a Terra em perigo? Hoje, você vai descobrir por que o asteroide Apophis continua sendo uma ameaça real, e por que a NASA pode estar ignorando o detalhe mais importante. Se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que sabemos sobre segurança espacial. Estamos diante de uma reviravolta monumental. Afinal, no caso do asteroide Apophis, especialistas da NASA haviam calculado que a rocha de 350 metros de largura apenas passaria perto de nós em abril de 2029. Mas agora, o astrônomo canadense Paul Wiegert chegou à conclusão de que a probabilidade de impacto é maior do que se pensava anteriormente. Isso porque, na verdade, até mesmo uma colisão com um objeto pequeno poderia fazer Apophis desviar de sua rota, colocando a Terra no caminho da bala espacial. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, nem sequer conseguimos estimar adequadamente o risco de colisão neste momento, afinal, Apophis está atualmente nas proximidades do Sol e não retornará ao nosso campo de visão por mais 2 anos. Para muitos de mentalidade supersticiosa, dificilmente haveria uma data mais sombria do que uma sexta-feira 13. Felizmente, especialistas já deram sinal verde para a sexta-feira, 3 de abril de 2029. Na verdade, esse é o dia em que o asteroide Apophis, de aproximadamente 350 metros de largura, não colidirá com a Terra, mas passará próximo do nosso planeta azul. A palavra próximo, neste contexto astronômico, significa uma distância de 31.700 quilômetros. E ainda assim, os especialistas nem sempre estiveram tão tranquilos com esse encontro marcado com a rocha espacial. Há uma razão pela qual o asteroide recebeu o nome Apophis, inspirado no deus egípcio antigo do caos e da destruição. Pouco após sua descoberta em 2004, havia um medo sério de que, devido à sua trajetória, ele entraria em contato muito próximo com o nosso lar terrestre. Expresso em números, isso significa nada menos do que uma probabilidade de impacto, em dezembro de 2004, estimada em 1 em 37, ou 2,7%, o valor mais alto já registrado para um asteroide desse tamanho na escala de risco de Turing. E o fato de Apophis ter ganhado o infame apelido de asteroide assassino na mídia também se deve ao fato de que ele poderia se aproximar perigosamente não só em abril de 2029, mas também nos anos de 2036 e 2068. Bem, a menos que algo imprevisto aconteça nos próximos meses e anos, que destrua todas as nossas previsões matemáticas de uma só vez. Mais especificamente, um evento que altere decisivamente a trajetória de Apophis e o transforme novamente em um perigo cósmico. Na verdade, a trajetória do asteroide já mudou. Há 5 anos, astrônomos determinaram que a pressão da radiação solar desvia o caminho do corpo celeste em cerca de 170 metros por ano. Felizmente, no entanto, isso ainda não é suficiente para direcionar Apophis em direção à Terra. Mas infelizmente, tudo o que seria necessário para isso seria um pequeno empurrão de um objeto com apenas 60 centímetros. Se Apophis atingisse a Terra, é improvável que o impacto provocasse um cenário apocalíptico como o asteroide que anunciou o fim dos dinossauros há 66 milhões de anos. Mas, apesar disso tudo, as consequências de um impacto seriam enormes. Especialistas afirmam que a cratera gerada pelo impacto teria vários quilômetros de diâmetro, e a força da colisão poderia devastar uma área do tamanho da Europa Central. Se Apophis caísse no mar próximo à costa, estaríamos ameaçados por megatsunamis devastadores. Mas afinal, quão provável é tudo isso? Convenientemente, Paul Wiegert se fez exatamente essa pergunta, e assim, o astrônomo canadense da Universidade de Western Ontario recorreu a uma simulação de modelo para verificar o que teria que acontecer para que Apophis entrasse em rota de colisão com a Terra. O fato de Wiegert ter que depender de cálculos teóricos nesse aspecto se deve ao fato de que o asteroide está invisível para nós desde 2021. E como continuará se movendo perto do Sol até 2027, ele escapará até mesmo dos telescópios mais potentes até lá. No entanto, a simulação do modelo não escapou ao olhar de Paul Wiegert e, no primeiro passo, o especialista em cálculos de órbita investigou a questão de quão grande um objeto precisaria ser para desviar Apophis a um grau ameaçador durante seus anos de invisibilidade. Estudos anteriores já haviam concluído que a trajetória do asteroide teria que ser deslocada lateralmente em cerca de 200 km para que ele entrasse na chamada chave gravitacional.
Explicando brevemente, isso se refere à pequena zona na proximidade da Terra, na qual a força gravitacional do nosso planeta desviaria Apophis em 2029, a tal ponto que ele colidiria conosco em sua próxima passagem, em 2036. E de fato, Wiegert chegou à conclusão de que uma colisão com um corpo celeste de apenas 60 centímetros de tamanho já seria suficiente para guiar Apophis pela chave gravitacional. A colisão mudaria a velocidade do asteroide em cerca de 0,000031 metros por segundo, e assim iniciaria o deslocamento necessário de 200 quilômetros em sua órbita. Seria necessário um impulso significativamente maior para causar um impacto já em abril de 2029. A velocidade de Apophis teria que mudar em cerca de 0,05 metros por segundo, o que por vez exigiria um parceiro de colisão com cerca de 3,4 metros. Mas mesmo isso não seria suficiente. A colisão teria que ocorrer em um momento específico e na direção certa. Sabemos que a cada ano, cerca de 140 objetos de 60 centímetros colidem com a Terra. E no caso de um objeto de 3,4 metros, a média é de apenas 1. E se agora aplicarmos esse ponto de partida estatístico à seção transversal, significativamente menor de Apophis, a taxa também diminui proporcionalmente. Assim, Wiegert estima, no final, que a probabilidade de Apophis ser empurrado para dentro da chave gravitacional por uma colisão é de apenas 1 em 1 milhão. No caso de um impacto em abril de 2029, o risco é ainda menor. E segundo Wiegert, é de 1 em 100 milhões. Considerando que apenas 5% de todas as colisões com um objeto de 3,4 metros dariam um impulso na direção decisiva, a probabilidade para esse cenário é ainda menor. Menos de 1 em 2 bilhões. Por que a pesquisa sobre Apophis é tão importante? Em outras palavras, o risco de impacto pode ser descrito com segurança como muito baixo. E ainda assim, muito baixo não significa zero. E se quiser, é exatamente esse o ponto crucial da questão. Até o momento, simplesmente não podemos descartar completamente a possibilidade de que Apophis colida com a Terra. E se isso acontecer, todas as nossas previsões matemáticas não terão mais muita utilidade. O que poderia nos ser extremamente útil nesse caso seria uma missão DART 2.0. Afinal, a NASA demonstrou de forma impressionante no outono de 2022 como a trajetória de um asteroide pode ser manipulada com sucesso através do impacto direcionado de uma sonda. De qualquer forma, seria sensato mantermos um olhar atento sobre Apophis quando ele retornar ao nosso campo de visão em fevereiro de 2027. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que o asteroide está longe de ser apenas uma ameaça potencial. Ele também carrega uma enorme quantidade de conhecimento em sua bagagem. Se olharmos além do tão discutido cenário de pior caso, veremos que um asteroide do tamanho de Apophis passa por nós apenas uma vez a cada 100 anos, em média. E é claro, os especialistas não querem perder essa rara oportunidade. Em princípio, as interações do asteroide com o campo gravitacional da Terra e as possíveis mudanças em seu estado físico e dinâmico, causadas pelas forças de maré terrestres, permitem tirar conclusões fundamentais sobre a estrutura e composição de tais corpos celestes. As forças de maré poderiam causar avalanches de poeira e, possivelmente, até mudanças na rotação do asteroide, o que torna ainda mais importante entender esses objetos em detalhes, para que um dia possamos reagir diante de um asteroide realmente perigoso. E assim, acontece que especialistas estão atualmente discutindo dois conceitos de missão para explorar Apophis, chamados de Ramsey e Satos. O objetivo não é apenas visitar o asteroide de perto, mas também acompanhá-lo por um longo período de tempo e durante sua aproximação da Terra. A vantagem da missão RAMS da ESA é que o projeto pode se basear em componentes que já foram desenvolvidos e testados para a missão Hera. Especificamente, a Hera está a caminho do asteroide binário Didymos Dimorpho, desde 7 de outubro de 2024, para analisar os efeitos da missão DART. A realização da missão Satos, por outro lado, provavelmente seria um pouco mais econômica, já que se baseia no conceito de CubeSat de baixo custo, uma especificação para pequenos satélites, que agora se tornou um padrão da indústria. No entanto, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de alguns dos componentes seria mais complexo do que para a RAMS. Independentemente disso, a sonda OSIRIS-APEX da NASA seguirá rumo a Apophis, mas somente em agosto de 2029,
e, portanto, chegará ao asteroide vários meses após sua passagem pela Terra. Já lançada ao espaço em 8 de setembro de 2016, a sonda originalmente chamada OSIRIS-REx visitou o asteroide Bennu, coletando uma amostra de sua superfície, que foi recuperada com sucesso na Terra em setembro de 2023. Mesmo com chances pequenas, o risco ainda existe. E quando falamos do espaço, 1 em 1 milhão é mais do que o suficiente para nos manter alertas. Se a Apophis nos ensinou algo, é que não podemos baixar a guarda. Agradecemos por assistir até aqui. Se você curte explorar os segredos do universo com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal Infinity Space e ative as notificações. A cada semana, trazemos novas descobertas que podem mudar a forma como você vê o cosmos. Nos vemos na próxima viagem pelo infinito.